Bom dia, meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha aí uma terça-feira abençoada por Deus, que a graça dele esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar. Você ainda que não inscreveu no canal, inscreva no canal, tem 37 mensagens aqui da palavra para você estar ouvindo. Amém? Você pode estar compartilhando com seus amigos, assim você também vai estar evangelizando. E aperta o joinha aí, que aí você ajuda o YouTube também a mandar essas mensagens para outras pessoas. Amém? Escreva aí que você vai ter acesso a 37 mensagens contando com essa da palavra de Deus. Vamos ler um texto que está aqui em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13. Está dizendo assim, Filipenses capítulo 3, do 7 ao 13. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato, considero a todas como perda, comparada com as superiores do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu a considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Uma palavra maravilhosa. Vamos meditar aqui, em Filipenses, vamos começar aqui no 3, no 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por amor a Cristo. O dia que Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo, o dia que ele estava indo para Damasco, o Senhor apareceu a ele e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Jesus falou com ele. E aí ele teve um encontro com o Senhor. A partir desse momento, Paulo se retira para a Arábia e vai aprender com o Senhor. E ele fica com o Senhor 3 anos ali aprendendo diretamente com o Senhor. E aí ele chega à conclusão de dizer que tudo aquilo que ele tinha aprendido, que ele tinha como sabedoria, ele passa a ter como perda, porque aí ele passa verdadeiramente a conhecer a Cristo. Esse é o alvo de Jesus, que eu e você venhamos o conhecer de verdade, não baseado na nossa sabedoria, não baseado no entendimento que vem do homem, mas baseado na revelação e no entendimento de Deus. É quando você começa a mergulhar nas Escrituras Sagradas e pedir ao Espírito Santo que dê para você a revelação da palavra, e ele começa a conduzir você a um nível de intimidade com ele. Aí você passa a compreender que a tua sabedoria de nada vale, e você passa a ver quão maravilhoso é a sabedoria que provém de Deus. Uma vez, meus amados, que você passa a conhecer a Cristo, você passa a ter a revelação da palavra e do conhecimento de Deus, aí você passa a verdadeiramente ter uma comunhão com Ele, porque você não passa a conhecê-lo somente através de uma religião, mas você passa a conhecê-lo de verdade. É o momento ao qual você abre o seu coração e você deixa Jesus entrar. E Jesus, ele entra no seu coração e começa a revelar os mistérios do reino para você. Olha o que Paulo continua dizendo, aqui no versículo 8, eu os considero como esterco para ganhar a Cristo. Ele renunciou à sua sabedoria humana, porque ele reconheceu que diante a sabedoria humana, ele pensava estar fazendo a vontade de Deus, ele pensava estar agradando a Deus, mas ele perseguia os cristãos e matava os cristãos, dava ordem para que os cristãos fossem mortos, e nesse momento ele pensava que estava realizando a obra de Deus. Assim, meus amados, é o homem quando busca pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço, ter um encontro com Deus. O homem precisa renunciar à sua sabedoria e se humilhar diante de Deus. Ele vai dizer em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 8 e 9, se humilharmos debaixo da mão
poderosa de Deus, e ele vos exaltará. Quando você se humilha debaixo da mão de Deus e pede para Deus o discernimento e o conhecimento, Cristo vem ao seu encontro e muda o seu coração. Olha o que diz no versículo 9. E ser achado nele, não tenho por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Até antes dele ter um encontro com Cristo, ele procurava a justiça que vem da lei. A lei, embora ela seja santa, pura e perfeita, ela ordena do homem a obediência. E Paulo pensava obedecer a Deus. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, ele mesmo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Amém? O que confia na sua própria obediência, ele facilmente é enganado por Satanás. Ele está sendo enganado por Satanás quando ele confia em si mesmo. Não confie em si mesmo. Confie somente em Cristo, porque a Bíblia vai dizer que a justiça que vem de Deus, ela vem pela fé. Você acredita em Jesus, você recebe Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E a partir desse momento, a justiça de Deus, ela vem sobre a sua vida. E o Espírito Santo, ele vem habitar no seu coração. Quando você reconhece que você precisa de Deus para te salvar. Você precisa de Cristo, você recebe Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você não confia mais em si mesmo, você não confia mais nas suas obras, mas você tem a revelação de que Cristo é o autor e o consumador da sua fé. Cristo fez a obra perfeita para você. Ele tomou os seus pecados lá na cruz e você acredita em Jesus. E quando você crê em Cristo, você recebe os perdões para os seus pecados e Cristo te torna justo. Amém? Se você firmar na sua própria justiça, Satanás vai apontar o seu erro, ele vai apontar a sua falha. E você vai se entristecer e você vai abaixar a cabeça. Mas se você firmar na justiça que vem pela fé, através de Cristo, ele não pode te acusar. Porque Jesus, em momento algum, pecou, em momento algum, Jesus errou. Jesus assumiu o meu e o seu lugar na cruz e ofereceu para mim e para você a justiça. Você pode ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aí Paulo vai dizendo aqui no finalzinho, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão na minha frente. Amém? Paulo não se prendia no passado, não se prendia naquilo que ele fez no passado, e nem agia que como se ele já tivesse alcançado a salvação, mas ele mantinha o olhar firme em Cristo, ele cria em Cristo, amém? Ele sabia que ele não havia alcançado a salvação por suas obras, mas ele havia recebido a salvação pela fé, então ele não confiava em si mesmo, ele mantinha o olhar firme no alvo, olhar firme em Jesus. Vai dizer lá em João 6, no capítulo 6 de João, no versículo 40, Jesus vai dizer o seguinte: todo aquele que olhar para mim será salvo. A obra de Deus é olhar para mim. O que Cristo quer que eu e você façamos, mantemos o olhar em Cristo. Mantemos o nosso olhar em Jesus, que nós não vemos confiar em nós mesmos, mas que nós vemos mergulhar no amor de Deus. Nós vemos abrir o coração para que ele possa entrar. Peça ao Espírito Santo de Deus, entra no meu coração, revele verdadeiramente o amor de Deus para mim. Em Romanos 5:5, a tua palavra diz que o amor de Deus é derramado no meu coração através do Espírito Santo. Então eu recebo esse amor, eu tenho uma intimidade com Deus, eu tenho paz com Deus, porque Jesus Cristo me justificou, Jesus Cristo me perdoou, agora eu posso ter comunhão com Deus. O mal não tem mais domínio sobre a minha vida, porque a Bíblia diz para mim, lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, eu não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é o favor de Deus para mim. A graça é o próprio Cristo através do Espírito Santo habitando em mim. Como ele diz lá em João no capítulo 15, que ele é a videira, E eu sou o galho e
toda a vara que não estiver conectada nele não pode dar fruto. Então todo o fruto que eu dou é porque eu estou conectado em Cristo. É o Espírito Santo que gera esse fruto em mim. Como diz em Gálatas 5:22. Amém? Os frutos do Espírito são mansidão, paz, amor, benignidade, bondade, são fruto do Espírito. E você recebe pela fé. Quando crê em Cristo, você é justificado, recebe o perdão para os seus pecados, você encontra paz com Deus, Jesus Cristo habita em você e ele derrama o amor dele em você. 1 João capítulo 4:8 vai dizer que Deus é amor e o amor vem habitar em você. Peça então ao Espírito Santo de Deus que revele o amor de Deus para você, revele totalmente o amor e mergulha na presença de Deus, mergulha em Cristo. Amém? Tenha um encontro verdadeiro com Ele e você passa a ter uma vida nova e uma vida transformada quando você crê nele como seu justificador. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não confie em si mesmo, mas olhe somente para Cristo. Glória a Deus.